todos. Sejam todos bem-vindos com a graça de Jesus, na paz de nosso Senhor. Nós, neste momento, nesta manhã fria, mas não é o frio que vai nos impedir de estarmos aqui nesta casa, que aqui a gente vem buscar renovar as nossas energias, buscar aqueles fluidos tão necessários para energizar a nossa vida. Vamos acalmar nossos pensamentos, nosso coração, volver nosso pensamento ao Pai, rogar a Jesus as suas benesses. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui neste trabalho tão simples de domingo, para que possamos ouvir um pouquinho mais dos seus ensinamentos, do seu Evangelho. Nós sabemos que está difícil para as pessoas chegarem até a casa, mas nós temos que usar um pouquinho de energia quando se trata da vinda à casa espírita ou ao nosso tempo de oração, seja ele qual for. Não é o frio, não é o calor que nos impede, porque a casa está aberta, sempre nos esperando. Esses abnegados servidores, mentores desta casa, nossos mentores estão aqui, auxiliando a todos nós que aqui estamos, e nós rogamos também o auxílio para aqueles que aqui não puderam chegar. Rogamos a Ti, Senhor, nesses instantes em que estamos atravessando uma turbulência tão grande, que as pessoas estão entrando em completa depressão, muitos colocando fim às suas vidas, às nossas vidas, que é tão preciosa para o Pai. Rogamos o perdão, a Tua misericórdia, Senhor, para todos esses que ainda não Te conhecem e que por um motivo qualquer desertam da vida tão preciosa, da reencarnação que nos foi dada, para que através dela nós possamos chegar, nós possamos dar um passo à frente na nossa evolução. Hoje nós Te rogamos por todos eles, Senhor, que não tenham coragem, e rogamos a Ti que nós tenhamos essa coragem, que nós avancemos, porque Jesus disse que aquele que estivesse com Ele não estaria sozinho, e nós sabemos que nossos mentores estão sempre do nosso lado, basta que nós chegamos. Vamos pedir, pedis e obtereis, mas vamos saber o que nós estamos pedindo. Se nós estamos pedindo somente para o materialismo, ou se nós estamos lembrando de pedir para a espiritualidade. Então, neste momento, nós agradecemos por nós podermos estar aqui, Senhor, e nós Te rogamos as Tuas bênçãos. Rogamos a Ti, Senhor, paz para as criaturas que estão tão irritadas, tão amedrontadas, procurando outros caminhos, procurando eliminar as bênçãos do Pai Criador das vidas. E nós estamos, a cada momento, nós temos percalços a enfrentar, e que nós possamos, Senhor, com a Tua ajuda dos mentores amigos, possamos caminhar, mesmo entre ursos e espinhos, pedras e tropeços, Senhor, que não seja um empecilho para que nós deixemos de seguir os Teus passos. Ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre. A nossa gratidão à nossa irmã Elaine, que hoje veio, mesmo nessa manhã fria, deixou o seu lar e está aqui conosco para trazer o Evangelho. Então, nossa gratidão a ela, por ela ter aceito o convite da casa, e eu passo a palavra a ela agora.
Bom dia a todos. É com muita gratidão que estou aqui. Esta casa tem uma energia maravilhosa. E essa emoção, com certeza, o envolvimento dos bons amigos que me trouxeram aqui hoje. Me perdoe, mas todas as vezes que vim aqui, para cantar, para encontrar com as pessoas, eu sempre me emociono bastante. Mas vamos trabalhar, né? E eu tenho certeza que a pessoa mais beneficiada por eu estar aqui hoje sou eu mesma, porque diante das palavras e do trabalho maravilhoso que vocês fazem, eu só vim aqui receber. Eu vim trazer muita coisa, né? Porém, eu estudei um pedacinho do Evangelho e é um dos mais belos e consoladores ensinamentos de Jesus, e conforme a prece que ela acabou de fazer, as pessoas estão muito necessitadas de recordar-se que somos espíritos eternos, imortais, e que nós estamos aqui neste mundo da matéria e que a gente se esquece um pouquinho, às vezes, da nossa busca pelos verdadeiros, pelo verdadeiro objetivo do Espírito encarnado aqui na Terra. Seria buscar os seus princípios morais, trabalhar as suas virtudes, né? E lutar contra os defeitos que trazemos já, e a nossa mochila cheia de pedras e de sofrimentos que trazemos de todas as encarnações anteriores a esta. Então, quando a gente se lembra dessa passagem que é o jugo leve, né, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, imagine um ambiente onde Jesus falava aquelas pessoas que certamente éramos nós, né, que estávamos lá. Naquela época em que Jesus veio à Terra, as pessoas viviam sob o jugo dos romanos, né? Viviam momentos muito sob a dominação dos romanos, sobre muito sofrimento, muita miséria, muita fome, e qualquer motivo quando as pessoas acabavam ferindo as leis romanas, isso era motivo para que eles fossem aprisionados, para que eles pagassem penas de escravidão. As famílias eram dissolvidas porque os pais eram presos por conta de não pagamento das taxas que eram cobradas pelos romanos. As doenças eram muito segregadoras, né? Naquela época a lepra, né, segregava as famílias, a ignorância muito grande, o medo muito grande, qualquer motivo de desagrado dos romanos, essas pessoas eram inclusive crucificadas. A crucificação era uma prática comum dos romanos para aqueles que não seguiam então as regras ou as leis ou que pagassem os impostos. Então vocês imaginem esse cenário, né, de sofrimento, de desamparo, porque naquela época ainda não havia o Evangelho, né? Jesus veio trazer isso. Hoje nós temos o consolo, a alegria do Evangelho, da sabedoria que a gente tem ali e do consolo mesmo que o Espiritismo depois veio nos trazer, né? Então Jesus, falando para essa multidão de sofredores, disse assim, né? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Então vocês imaginam você com uma imensa dor, desesperado, e de repente chega Jesus com toda aquela mansidão, com todo o seu carinho, com toda a sua luz, e diz: me siga, que eu vou aliviar as suas dores. Então olha o impacto de tudo isso. Eu gostaria de ler as palavras exatas, né, da passagem. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em São Mateus, né, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Então, muito bem. Se nós imaginarmos o impacto dessas palavras naquelas pessoas, porque eles estavam em busca de qualquer coisa que os ajudasse, né? Mas imaginava-se que quem
livraria aquele povo do jugo romano ou da dominação romana, seria um general, né, que arrebataria as pessoas para lutar contra os romanos. Mas o que Jesus trouxe foi o amor, né? E ele veio trazer foi justamente arrebatar aqueles espíritos sofredores para mostrar a eles o reino de Deus, né? Para mostrar a eles que isso não significaria a luta física, mas a luta da fé, da coragem, né? Do acreditar na vida futura. Muito bem, acredito que a maior parte de vocês já sabe o que eu vou dizer agora, mas é muito importante a gente definir o que significa a palavra jugo e fardo, né? Nós usamos as duas palavras às vezes para dizer a mesma coisa, mas de fato não, né? Quando Jesus fala, o meu jugo é suave, jugo é aquela peça de madeira que é colocada nas costas dos animais que trabalham para dar a eles um direcionamento. Não é para carregar o peso, mas é para dizer para eles, para mostrar para onde eles devem ir. E Jesus diz que o fardo dele, que o jugo dele é suave, porque ele não nos diz aonde ir, ele nos conduz pelo amor, por suas palavras, por sua luz. Então, ele nos dá a direção, não do reino material, mas do reino celestial, da parte espiritual. Então, o jugo é suave porque ele está nos mostrando o caminho, porque o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. Então, ele não diz que ele vai colocar uma canga nas nossas costas, né? um jugo nas nossas costas para nos direcionar especificamente para onde devemos ir, porque nós somos pensantes, nós somos espíritos que tomamos as nossas decisões, né? entre aspas, né? Mas ele nos conduz, ele nos mostra. Então o jugo é para isso, por isso que é suave. Nós não somos obrigados a ir, nós vamos por amor, não é? E o fardo, sim, o fardo é aquela mochila cheia de pedras que a gente carrega nas nossas costas ao longo da nossa existência, né? A gente já vem com uma mochila com alguns resgates, com as nossas provas, e às vezes ao longo da nossa vida a gente coloca ainda mais algumas pedrinhas dentro dela, que torna mais difícil ainda da gente carregar essa mochila, né? Então, quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando assim: eu posso conduzir a minha vida de uma forma serena, tranquila, seguindo Jesus, ou posso pegar o jugo, né, e perceber para onde ele está me levando, se não é para o lado mais difícil, para o lado da matéria, né, o jugo do mundo material. Então, se eu tiver a fé no futuro, a fé, né, no Evangelho e naquilo que nós estamos fazendo aqui neste plano, para que viemos, né, esse jugo vai sempre me direcionar para uma vida espiritual muito melhor, né? E esquecendo um pouquinho deste mundo, dessa experiência física, que hoje em dia só nos leva ao ter e ao parecer, não é? Corremos muito atrás disso. Não é ilícito que a gente busque os bens materiais, não é ilícito que eu busque o conforto para a minha família, mas isso não pode ser o objetivo da minha existência, né? Hoje, todos nós, né, pelo menos eu vou dizer de mim, né, a gente busca muito as posses todas, né? E eu assisti esses dias um videozinho que mostrava como se a nossa vida fosse uma viagem de avião, não sei se vocês viram, porque foi muito bem pensada, em que ele dá uma série de orientações e ao final eles falam assim, como se vocês estivessem embarcando num avião, e ele diz assim: as suas bagagens não serão embarcadas, as suas malas vão ficar, vocês vão como vocês estão levando só o que vocês cativaram, o que vocês construíram. Então, isso deve dar um desespero, né? Como eu vou chegar num lugar onde eu não conheço ninguém, sem levar nada das minhas posses, sendo que eu passei a vida toda correndo atrás disso. Enfim, é um alerta, né, para a gente perceber que nós devemos desenvolver o ser, que
que são as nossas aquisições morais, né? É isso que nós temos que conquistar, é isso que vocês estão conquistando, né? E emanando tanto amor que me emociona aqui, né? De sair de casa. Se tivesse sol, se tivesse frio, se tivesse chovendo, eu tenho certeza que todos estariam aqui ainda assim, né? Porque vocês estão desenvolvendo o ser. E eu vim aqui hoje muito grata, porque estou aprendendo com vocês, né? Enfim, porque é muito bonito ver a casa cheia de pessoas com vontade de trabalhar mesmo com frio, né? Enfim, se nós fundarmos as nossas existências, a nossa vida, as nossas escolhas no Evangelho, o Evangelho é, em essência, amor, que era o que Jesus dizia, né? Então, o que ocorre com muitos de nós é que a gente, então, ao ouvir palavras que nos consolam, que nos direcionam, a gente decide, então, se esclarecer, se informar, estudar, seguir o Evangelho. Então, a gente começa a ler todas as obras, a gente começa a assistir todas as palestras, os seminários, os cursos que são ministrados. Então, eu estou me intelectualizando. É assim que a gente deve evoluir, né? Evoluir a parte moral, mas evoluir também a parte intelectual. E o intelecto não é só o conhecimento espírita, é o intelecto de uma forma geral, das artes, da cultura geral, da matemática, da língua portuguesa, da história. O espírito ele tem que ter um cabedal de conhecimentos, porque se eu for uma ferramenta bem preparada, eu vou ser usada, né? Pela espiritualidade para a evolução de todos os seres e que estiverem na minha caminhada também. Então, a evolução intelectual não diz respeito apenas ao conhecimento da doutrina espírita, né? Bem, então eu vou fazendo toda essa minha evolução, vou tentando crescer, mas a minha vida continua difícil ainda. Minha mochilinha está pesada, ainda estou arrastando a minha mochilinha cheia de pedras aqui e estou trabalhando, mas estou estudando, mas a minha mochila não fica leve de jeito nenhum. Por que será? Mesmo com todo o estudo, mesmo com toda a participação nos seminários, nas palestras, eu ainda continuo com a minha mochila muito pesada. O que será que acontece? Eu sei de algumas doutrinas, algumas igrejas, que a pessoa às vezes chega muito destruída lá, muito sofrendo, com muitas questionamentos sobre sua vida, e às vezes a pessoa que dirige essa igreja ou essa doutrina diz assim: olha, basta você se converter. Você se convertendo, você vindo participar aqui, está tudo esquecido. E a pessoa passa a acreditar que tudo que ela fez para trás está zerado. Será que é dessa forma? Então, na verdade, sem que a gente faça uma reforma íntima ou uma reestruturação das nossas posturas, dos nossos pensamentos, nenhum conhecimento vai nos auxiliar. É necessário que a gente se modifique internamente, que a gente remova essa nódoa, essa lama que nós trazemos, que não deixe que a centelha divina que está em nós reflita à nossa volta, né? Que toda essa luz que nós trazemos conosco, que ela possa irradiar. Eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso pedir perdão, principalmente, porque a gente magoa e ofende muitas pessoas sem perceber. E às vezes a causa do nosso sofrimento, da nossa aflição, da nossa angústia, está no perdão que a gente não pediu, não no perdão que eu não dei. E como dizia Chico, né? Quem eu penso que eu sou para que eu me ofenda, né? Eu tenho que pedir perdão, porque diariamente a gente ofende, a gente magoa e a gente deixa de fazer o bem que a gente pode fazer, né? Muito bem que a gente pode fazer. Dizem que perguntam para a gente não quanto bem a gente fez, mas eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito, não é? Então, na verdade, então, essa modificação que a gente precisa fazer para que a gente enxergue que o jugo
da vida espiritual, o jugo de Jesus é suave. Ele vai nos conduzir por veredas maravilhosas, porque eu vou enxergar que tudo que está sendo colocado à minha frente é para a minha própria melhoria. Por isso que acordar cedo hoje, nesse frio, tendo ido dormir tarde, não fui dormir tarde, tá? Fui dormir cedinho. Mas tudo que se apresenta para mim não é ruim, é uma bênção ter chegado aqui e recebido tamanha energia que eu não conseguia nem falar, de tanta coisa boa que vocês passaram e que a casa tem. Então, quando a gente enxerga que o jugo de Jesus é suave, toda dor passa a ser uma benesse, porque eu estou resgatando, né, as minhas dívidas, eu estou reparando tudo aquilo que eu causei em outras existências e nessa mesma, né? E as provas que se apresentam é para me testar, né? Para saber se eu estou apta para seguir adiante, se eu estou me conduzindo de uma forma equilibrada e produtiva para a minha própria existência e para a de todos que vivem à minha volta, porque muito egoísmo meu achar que a minha existência aqui é só para o meu benefício. Nós, encarnados, fazemos parte de uma grande engrenagem que movimenta toda a Terra para que ela vá se regenerando, para que a gente consiga ir doando energias, para que esta Terra seja capaz de receber espíritos um pouquinho mais evoluídos, para que a gente vá conseguindo transformar essa Terra num planeta de regeneração. Então, tudo o que nós passamos são provas, são energias que vão girando e que vão fazendo com que a minha casa, o meu bairro, a minha rua, a minha cidade comecem a girar uma vibração, uma energia que vá sintonizar com a espiritualidade mais elevada também e que nos facilite para que a gente consiga ir emanando essa luz que tem dentro de cada um de nós, né? Então, se Jesus propõe uma única condição para o alívio das nossas aflições, né? Ele impõe o dever do amor e da caridade, porque fora da caridade não há salvação. Então, o Espiritismo nos esclarece a razão dessa nossa caminhada, né? As minhas dívidas passadas estão sendo pagas agora, ou estão sendo minimizadas, né? Eu posso achar até que eu sou muito boa hoje, mas eu não sei o que eu fiz para trás. Bom, a gente sabe, né? Diz que a gente foi um tiquinho pior, né, do que a gente foi hoje, né? Diz que essa é a nossa melhor versão, né? Que a gente já conseguiu caminhar um pouquinho, né? Então, quando eu aceito que estou quitando as minhas dívidas, resgatando a minha dignidade, o sofrimento, na verdade, é um alívio, né? Quando Jesus diz, vinde a mim, quer dizer, ouvi e praticar as minhas palavras, creia e todo o dever e imposição das leis torna-se querer. Então a gente tem que ter a fé na vida futura. Então, gente, eu havia separado um outro tema para falar hoje, eu disse que era pouquinho tempo, né? Eu havia separado para falar sobre a paciência, que é uma coisa que eu preciso muito. Mas, por intuição, a gente resolveu fazer esse tema. Então, eu não trouxe, eu só trouxe esse conteúdo porque eu acho que é só um lembrete mesmo, né? A gente sabe muito bem disso. E eu agradeço imensamente que vocês tenham me ouvido e que eu tenha recebido esse convite que eu precisava muito. Então, desejo a todos um bom trabalho. Eu sei que agora vocês saem para trabalhar, né? E que vocês tenham um bom domingo no retorno para suas famílias em casa. Muito obrigada. Então, aí está, né, a mensagem de hoje, muito leve, né? Que o jugo, né, na verdade, a lei de Jesus e o fardo que ele nos dá é leve, porque é feito de amor, né? Boas palavras da nossa irmã, bem assim, né, para os dias de hoje, para os momentos em que nós estamos passando. Nós precisamos estar muito atentos com tudo isso, com esse chamado que Jesus fez há mais de 2000 anos, lá nas longínqua Galileia, esse vinde a mim, quando nós paramos e pensando, quando Jesus chamando nós,
vinde a mim. Quantas vezes Jesus já fez isso para nós? E quantas vezes nós viramos a cara e partimos para outro, desviamos do caminho, mas aí Ele volta de novo. O Pai nos dá outra oportunidade de voltarmos aqui e receber novamente o convite de Jesus, porque Ele está sempre chamando, vinde a mim, vinde a mim. Ele nunca vai deixar de nos chamar. Então aí nós temos que parar e pensar em todos esses nossos irmãos e orarmos muito por eles, esses que estão intencionados a abandonar a vida pelo suicídio, né? Uma coisa tão triste que está acontecendo assim tão constantemente, está aparecendo. O que é que está acontecendo? Será que é a falta de esclarecimento, de ensinamento? Será que não é o momento de nós refletirmos que isso pode até acontecer conosco e que é o momento do alerta? A cada evangelho, a cada expositor que vem aqui, eles nos traz uma lição. E a lição de hoje foi essa do chamamento de Jesus, do vinde a mim, que nós não podemos distanciar, não, dos ensinamentos de Jesus. Voltar nossos pensamentos sempre porque quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, mas muitas vezes o sofrimento chega até nós para nos alertar. Muitas vezes é através do sofrimento que muitos voltam o pensamento, ou se isso está acontecendo comigo, porque eu estou indo por um caminho que não é bom, um caminho errado, né? Então, vem esse convite de Jesus. Vinde a mim todos vós, que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala, eu vos curarei. Ele diz, eu vos aliviarei. E ainda depois ele diz, aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque quando nós confiamos, nós temos a fé raciocinada, nós não vamos pegar o caminho errado, né? Nós não vamos procurar dissertar daquilo, dessa oportunidade que nos foi dada. Vamos aproveitar então essa reencarnação que o Pai nos premiou, que o Pai nos deu como acréscimo para nossas vidas, né? No dia de hoje. Nós, uma vez mais, agradecendo a nossa irmã que veio aqui trazer essa preleção. E agora eu faço o convite para os médiuns do passe que se dirijam, né, para a segunda parte do trabalho.